Boa tarde a todos. Hoje, dia 9 de fevereiro de 2021, mais uma sessão do nosso fórum de discussões no ciclo gravídico puerperal e neonatal. Hoje nós teremos como convidados o Dr. Augusto César Penalva de Oliveira, do Instituto Emílio Ribas, doutora Carolina Rosadas, do Imperial College London, doutora Angélica Espinosa, da Coordenação Geral de Vigilância das Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde. O tema eu vou deixar a cargo do doutor Augusto para apresentação. A palavra é sua, doutor Augusto. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria muito de agradecer a Adriana por esse convite, agradecer a Muna, agradecer a Angélica, agradecer a Carolina, que vão estar comigo nessa mesa para a gente discutir um tema. Olha, estou vendo a Sandra aí. Agradecer pela oportunidade de a gente estar discutindo um tema de tão relevada importância. Eu vou começar introduzindo o tema, vou falar um pouco, vou tentar fazer uma uniformização de conceitos aqui e depois a gente vai discutir um pouco sobre a HTLV na gestação e depois a Angélica vai falar um pouco sobre as políticas públicas em relação ao HTLV. Então, eu vou compartilhar um pouquinho a tela com vocês, alguns slides. Vocês estão já vendo aí? Sim, Ciro. Está começando a entrar. Entrou, o senhor vai colocar no modo apresentação, né? Entrou? Entrou. Ok. Bom, vou falar rapidamente para vocês sobre alguns conceitos em relação ao HTLV. Eu fiz esse primeiro slide exatamente está obscuro mesmo, são duas obscuridades, né? A primeira é em relação ao próprio HTLV, porque ele é um vírus notoriamente obscuro, né? Que guarda uma tremenda obscuridade, tanto na sociedade civil quanto no meio científico. Por isso que ele vem aqui realmente obscurecido, isso não é casual, isso é de fato proposital, e que causa um grande desconforto e um grande temor para quem é portador e para quem convive com os portadores, aí a causa desse retrato acima. Sempre uma situação de grande insegurança e de grande temor para quem convive com essa infecção. Lembrando que o HTLV, conceitualmente, é um retrovírus. E os retrovírus são vírus que integram, que usam um maquinário celular com uma enzima chamada transcriptase reversa. Todos os retrovírus fazem isso, usam o maquinário para se replicar. Então, são vírus RNA que usam um maquinário celular, que é um DNA, e com uma transcriptase reversa, eles se multiplicam. Isso daí são elementos vegetais de origem, que vieram de retrotransposições, que provavelmente se aglutinaram num baculovírus, e que criaram os primeiros retrovírus. E é importante que se tenha esse conceito que todos os retrovírus têm a mesma origem, ou seja, todos descendem da mesma origem. Isso foi há milhões de anos atrás. E por que isso é importante? Porque os retrovírus, eles inicialmente, isso na década de 40, 50, eram elementos fundamentalmente da botânica, apesar deles já terem sido descritos em animais, inclusive doenças relacionadas a retrovírus em animais, no início do século XX. Mas só na década de 70 que foi descrita a transcriptase reversa, que permitiu que realmente os retrovírus fossem melhor descritos e, consequentemente, classificados, e que a gente pudesse entender melhor a diferença entre os retrovírus das plantas, dos animais, inclusive saber que todos eles descendem da mesma origem e que eles vão se especializando e que eles vão, dentro das espécies, se adaptando, se modificando e se tornando capazes de transmutar de espécie. E quando eles transmutam de espécie, é que causa uma grande devassa, uma grande mortandade, que é o que a gente está vendo, por exemplo, em relação ao HIV. E é mais ou menos o que a gente está vendo em relação ao coronavírus atualmente. Por exemplo, o vírus novo na espécie
tem sempre um comportamento muito surpreendente e muito adaptativo e rapidamente adaptativo numa espécie nova. A humanidade não seria diferente, lembrando que até 1980, 1979, para ser mais exato, apesar dos retrovírus já terem sido descritos em praticamente todas as espécies de animais e vegetais, o homem, porque o homem não descende das espécies inferiores, né? Pelo menos é o que a Damares Alves e alguns outros indivíduos do cenário nacional acham, o homem não tinha retrovírus, mas, infelizmente, o Bob Gallo e a sua equipe mostraram que não, que o homem tem retrovírus, e o HTLV1 foi, então, o primeiro retrovírus humano descrito. Em seguida, o HTLV2 foi descrito, e depois o HTLV3, que passou a se chamar, então, HIV, e aí essa história praticamente todo mundo conhece. Então, é evidente que a proximidade da adaptação viral vem de espécies também próximas. E é evidente que o HTLV vem do STLV, que descende do PTLV, ou seja, o primata adaptando ao símio, que adapta ao homem. E ele, então, é uma zoonose. Então, é importante ter esse conceito de que, na verdade, os vírus vão se adaptando, os retrovírus vão se adaptando, vão passando de espécie, e acontece nesse momento da passagem, geralmente uma grande devassa, uma grande mortalidade, existe um período de adaptação em que o vírus vai se tornando menos patogênico e, consequentemente, mais adaptado à espécie. Muito importante a descrição da transcriptase e do entendimento disso, ou seja, os retrovírus, todos eles que tiveram origem comum foram se adaptando, e dessa origem comum eles vão se adaptando com os vírus matas, depois os do símio, e eles vão se adaptando dentro do símio, fazendo as mutações necessárias para que, em contato com a espécie humana, ele possa se tornar patogênico e, consequentemente, se adaptar à nova espécie. Isso aconteceu com um, isso aconteceu com o 2, e o HIV a mesma história, ou seja, a gente pode entender, através da análise filogenética, de como o HIV também saiu da espécie símia, que também é uma zoonose, e se adaptou à espécie humana. Então, dessa forma, de entender a rota, principalmente os vírus mais antigos da espécie, quais foram as rotas biológicas adaptativas aos animais e quais foram as rotas adaptativas humanas dentro da trajetória do vírus na Terra e a distribuição, consequentemente, epidemiológica que esse vírus vai ter na espécie. Então, qual é a diferença entre, por exemplo, o HIV, o HTLV1 e o HTLV2? Essa é o X da questão para a gente entender a grande diferença que caracteriza, tanto do ponto de vista clínico, quanto epidemiológico, e até do ponto de vista social, esses dois vírus. A diferença são 100 mil anos, ou seja, enquanto o HTLV tem 100 anos na espécie humana, é um vírus que se replica muito, muta muito e tem alta taxa de destruição celular. O HTLV é um vírus que tem muito tempo na espécie. Pensando que a história humana tem praticamente 6 mil anos, o HTLV1 tem 100 mil anos, ou seja, muito antes do homem ser o homem como a gente entende que o homem seja, né? Então, é um vírus que está há muito tempo na espécie. Então, ele se replica muito pouco, ele muta muito pouco e ele se replica muito pouco, como a gente vai falar daqui a pouco sobre a forma dele se replicar. E o HTLV2, então, tem o dobro de tempo do HTLV1 na espécie. Eu e o Jorge, a gente publicou um paper um tempo atrás, mostrando que o HTLV2 sozinho praticamente não muda muito o maquinário biológico celular, ou seja, ele praticamente é um vírus que está se endogenizando na célula. O que é isso? É quando os retrovírus, que são muito antigos na espécie, eles passam a pertencer ao genoma da espécie. E esse é o caminho dos retrovírus, ou seja, eles integram, eles deixam de ser patogênicos, eles passam a integrar o genoma. E a gente tem, ao contrário do que se esperava, quer dizer, de uma maneira praticamente desesperadora para algumas pessoas, o nosso genoma, ele é constituído 8% do nosso genoma praticamente por retrovírus inteiros, ou seja, nós temos muitos retrovírus fósseis no nosso genoma. 8% do nosso genoma é constituído por retrovírus fósseis. E esses retrovírus têm papéis muito ambíguos nisso. Muitos deles ficam silentes, mas em muitas circunstâncias eles podem ter, para vocês que são obstetras, ginecologistas, um papel positivo, por exemplo, a formação do sincício trofoblasto, ou seja,
a adesão do trofoblasto no epitélio do uterino, para a formação da placenta, depende da sinalização de um retrovírus endógeno. Então, isso não exclusivamente na espécie humana, mas na espécie humana também. Ou seja, então nós, de certa forma, estamos adaptados à expressão de um retrovírus para a nossa própria reprodução. Porém, quando nós temos várias doenças, como câncer ou até esclerose múltipla, existe a expressão também de retrovírus endógeno, ou seja, e muitas das infecções pelos retrovírus replicantes, HIV, HTLV-1, expressam outros retrovírus que podem fazer uma transativação, não só de outros vírus, como a modulação gênica, e levar a uma modificação de resposta imune e levar a um agravamento dessas condições de doença. Dessa forma, ou seja, a diferença entre o HIV, que virtualmente vai matar entre 5 e 10 anos 100% das pessoas, e o HTLV, faz com que o HTLV seja aparentemente muito menos patogênico, pela adaptação que ele já tem na espécie. Então, essa epidemiologia, por exemplo, no Japão tem mais de 1 milhão de pessoas portadoras e 800 pacientes com HTL por ano. Então, uma taxa mais ou menos de 6,6% de pacientes, de 2 a 6% de pacientes com risco de desenvolvimento de câncer. E 0,5 a 2% de desenvolvimento de paraplegia espástica tropical, que são as doenças mais classicamente associadas ao HTLV-1. Eu vou falar isso daqui a pouco. Então, aparentemente, nós temos esse cenário do iceberg, ou seja, um número de pacientes sintomáticos pequeno e um número enorme de pacientes assintomáticos. Mas a história não é tanto assim quanto a gente vai ver daqui a pouco. E isso faz com que a prevalência, como eu disse para vocês, como um vírus é muito antigo na espécie, ele vai depender muito das rotas migratórias. Por exemplo, o Japão, ele tem 2 rotas. Tem a parte do Japão que migrou para a Ásia e depois para o norte do Japão, e a parte do Japão que migrou direto da África para o sul do Japão. Então, essa parte que migrou posteriormente para o sul do Japão tem uma prevalência muito maior de HTLV do que o norte do Japão. E as migrações posteriores, por exemplo, que vieram para o Brasil, para o Caribe, faz com que nós tenhamos muito mais pacientes. E faz com que o Brasil tenha maior número absoluto de pacientes com HTLV e que tenha uma predominância no Brasil muito heterogênea, ou seja, uma prevalência muito heterogênea, sendo praticamente 1% da população do Pará, do Maranhão, da Bahia, e uma prevalência baixa em Santa Catarina, muito relacionado à prevalência da população negra no país. Então, quais doenças que o HTLV pode provocar? Fundamentalmente, uma paraplegia progressiva, uma doença que compromete o trato piramidal. Então, o paciente vai perdendo o controle urinário, a força dos membros inferiores, uma rigidez dos membros inferiores de uma maneira progressiva. Isso acontece em meses a anos, de uma forma muito variável, e um câncer de células T adulta, ou seja, o indivíduo desenvolve um tipo de um linfoma que pode ser ou de forma localizada, tipo linfoma, ou de forma leucemizada, quando ele acontece de uma maneira mais aguda. Então, nós temos essa forma da paraplegia que pode ser mais grave ou menos grave, mais rápida ou mais lenta, e temos uma forma de um linfoma ou leucemia, fundamentalmente 4 formas, uma mais localizada e uma praticamente leucemizada muito grave, que pode acontecer o comprometimento desses pacientes. As doenças também não são homogêneas. Por exemplo, nós temos muito mais câncer no Japão do que no Brasil, e muito mais paraplegia no Brasil do que no Japão. E, aliás, isso nos parece que seja também um problema muito mais epidemiológico, muito mais de busca ativa. O Antoine Jessen, que descreveu a paraplegia espástica tropical, sempre me disse e nos disse que, na verdade, nós não diagnosticávamos. E nós, em 2016, para vocês terem uma ideia como ele estava certo, nós começamos a fazer uma busca de casos de ATL. E, simplesmente, de 2016 a 2018, nós tivemos quase o dobro de casos que nós tivemos na história inteira, desde 1997 até 2016. Então, de fato, quando nós atentamos para as formas clínicas mais graves e às vezes mais leves dos casos, ou seja, mas buscando os diagnósticos, nós encontramos muito mais casos do que antes. Isso também está relacionado com o HTLV,
da forma epidemiológica, como a Carolina vai falar para vocês. E por que isso acontece dessa forma? Porque o HTLV, que é um vírus que está adaptado à espécie, ele funciona diferente, por exemplo, do HIV. O HIV, ele compromete o CD4, como todo mundo sabe, usa o receptor de CD4, usa o receptor de quimiocina, só que ele entra no núcleo, ele ele integra, faz a replicação, produz um monte de vírus, destrói o CD4 e causa uma doença muito fundamentada na imunossupressão. O HTLV, a primeira fase é idêntica. Ele entra, integra no núcleo, só que ao invés dele se replicar e produzir vírus, destruir a célula, não. Ele entra, integra e fica no núcleo. E ele se multiplica através da própria mitose celular, ou seja, é o caminho intermediário entre o vírus que entra e se replica e o vírus que se endogeniza e passa a viver com a célula, ou seja, ele passa a se replicar através da própria replicação da célula. E ele induz a replicação da célula. Então, ele vai produzir duas doenças. Uma através da expansão celular, causando uma doença inflamatória na medula, e uma através da expansão celular, diminuindo a apoptose celular, aumentando a longevidade dessa célula, envelhecendo essa célula, diminuindo a reparação de DNA e transformando essa célula adulta numa célula cancerosa. Então, são dois pontos. Uma célula que se expande e causa uma inflamação e uma célula que envelhece e se transforma num câncer. Então, é o contrário do paradigma da doença viral, que é uma doença que entra na célula e destrói a célula. Ela é uma doença que entra, expande e imortaliza a célula, como se ela fosse parte da própria célula. E é evidente que, pensando dessa forma, a gente não vai ficar só com essas doenças clássicas. Se ele entra, imortaliza e expande essa célula, nós vamos ter, evidentemente, indivíduos que vão desenvolver a doença inteira e indivíduos que vão ter parcialmente clones celulares e parcialmente células inflamatórias. É por isso que a gente nota que, ao invés de termos só cânceres e só TSP-RAM, a gente começa a notar que pacientes com RAM-TSP têm uma qualidade de vida muito ruim, mas pacientes supostamente assintomáticos, mais de 30% deles acham que têm a vida ruim ou muito ruim. E por quê? Porque muitos desses pacientes que não têm nem paraplegia e nem câncer têm dermatite infectiva, miosite, síndromes reumáticas, síndrome de Sjögren, ou seja, outros sintomas menores associados à doença inflamatória crônica. E esses pacientes desenvolvem quadros psiquiátricos crônicos e quadros cognitivos crônicos, como a gente vê aqui, chegando a mostrar mais de 30% de alterações de humor e alterações cognitivas, como alterações cognitivas crônicas. Então, nós estamos vendo que não só a doença aparentemente tem uma manifestação clínica pequena, mas a manifestação clínica não é pequena, e ela tem um componente subclínico muito maior do que se imaginava. E também a mortalidade. Quando a gente nota uma sintomática em relação à RAM-TSP, a gente vê que a sobrevida da RAM-TSP é muito menor, diminuindo a expectativa de vida do indivíduo de 75 para 56 anos. E, pasmem, numa corte paralela que a gente tem de HIV, que praticamente começou em 1998, a nossa corte de HTLV começou em 1997, no mesmo período, a nossa corte de HIV teve 8% de mortalidade e a nossa corte de HTLV teve 1% de mortalidade. Ou seja, a mortalidade dos pacientes com HTLV praticamente hoje se paralelizam à mortalidade dos pacientes com infecção pelo HIV. Então, mais do que buscar diagnósticos precoces e síndromes inflamatórias e a história natural da síndrome clínica, tanto o câncer quanto a história da paraplegia espástica tropical, nos parece muito mais racional a gente buscar a proteção da infecção, que é mais ou menos o que se faz em paralelo com a infecção pelo HIV. E numa infecção silente, onde a boa parte dos pacientes não tem doença grave, a maior taxa de transmissão é a transmissão vertical, porque é a transmissão que passa da mãe para o filho, que é a transmissão mais eficiente. E é disso
que nós vamos falar hoje, principalmente a Carolina vai mostrar, e é a forma principal que a gente pode intervir para diminuir e praticamente excluir a infecção do HTLV no nosso meio. Eu queria agradecer o pessoal do nosso grupo e, sobretudo, dedicar essa aula ao Michel, do nosso grupo, que, infelizmente, perdeu o pai dele hoje de manhã pelo SARS-CoV-2, pela Covid-19. Agradeço a atenção de vocês, passo a palavra para a Carolina. Muito obrigado. Vocês conseguem ver minha apresentação? Sim. Sim? Então, tá. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, e a oportunidade de estar falando aqui com vocês sobre esse tema que é tão importante, que é a infecção pelo HTLV na gestante e a transmissão vertical. E se a gente olhar aqui esse relato dessa paciente que foi publicada no trabalho do professor Jorge Casseb, a importância desse encontro ela fica bastante evidente. Então, essa paciente que foi chamada, né, o codinome de Maria, de 27 anos, ela era casada, portadora assintomática do vírus, e ela era gestante, já tinha uma filha de 8 anos. E essa paciente relata que o médico perguntou para ela o que era a infecção pelo HTLV. E aí ela diz que se o médico não sabe, como é que ela ia saber o que era a infecção, né? E aí o médico disse então para ela que ele não sabia nada sobre esse vírus e que ele precisava estudar primeiro para depois ele ver o que ele poderia fazer. E aí o obstetra que fez o pré-natal dessa paciente falou para ela que ela tinha um vírus como o HIV e que ele não sabia se essa doença podia ser transmitida para o bebê. Ele não sabia nada sobre essa doença, mas queria ter que estudar para saber também. E outro membro da equipe médica, durante o ultrassom para essa mesma paciente, falou que se o vírus tivesse infectado o bebê, ele aparentemente não tinha causado nada, mas que ele também não sabia nada sobre o HTLV. Então, é muito importante a gente ter esse espaço para estar conversando sobre a infecção pelo HTLV na gestante, principalmente quando a gente está falando de um país como o Brasil, que tem um grande número de indivíduos infectados pelo vírus. Então, nesse mapa, a gente consegue observar a distribuição do HTLV em gestante. E a gente vê que tem várias áreas que são cinzas, porque a gente não tem dados nessa população específica sobre a prevalência do HTLV. No entanto, a gente consegue observar que estados como a Bahia, por exemplo, a prevalência de infecção é elevada, cerca de 1%, assim como ocorre no estado do Maranhão, por exemplo, no Pará e no Rio de Janeiro. Em São Paulo, especificamente, só teve um estudo sobre a prevalência de HTLV em gestante. Esse estudo foi feito em 2004, então é um estudo antigo, e avaliou um número pequeno de gestantes, só 900 gestantes. E a prevalência encontrada foi de 0,1%. Mas acredito que em São Paulo a prevalência seja semelhante à observada no Rio de Janeiro. O nosso grupo, ele estimou, alguns anos atrás, qual o número de gestantes infectadas por HTLV no Brasil. E, usando os dados de 2008, foi estimado 16.500 gestantes infectadas pelo HTLV por ano no país. E essas mulheres, elas seriam responsáveis pela transmissão de 3.000 novos casos por ano por transmissão vertical. A grande maioria desses casos poderiam ser prevenidas se medidas de prevenção fossem implementadas. Então, cerca de 2.600 casos poderiam ser prevenidos. Existem alguns fatores que já foram identificados como fatores de risco para a infecção pela HTLV em gestante. Dentre esses fatores, a gente tem se essa gestante iniciou a vida sexualmente ativa em uma idade nova, se essa gestante tem histórico de infecções sexualmente transmissíveis, se ela teve histórico de aborto, se ela é uma mulher multípara
E interessante, se essa mulher tem um baixo nível socioeconômico, um baixo nível educacional, isso são fatores de risco para a infecção por HTLV. Assim como foi observado recentemente, num estudo publicado no passado, que aquelas mulheres que são vítimas de violência sexual ou doméstica, elas tinham 9 vezes mais risco de ter HTLV do que aquelas que não sofreram nenhum tipo de violência. Esses dados demonstram para a gente que o HTLV ele vai estar cometendo principalmente aquelas populações que estão em situação de vulnerabilidade. E isso contribui para a situação de negligência que a gente observa em relação ao HTLV. Durante a gestação, a carga proviral do HTLV, que é importante porque é o principal fator que vai predizer o risco de desenvolver doença associada ao vírus e também está relacionada com o risco de transmissão vertical, ela se mantém estável. No entanto, no pós-parto, é observado um aumento na carga proviral. E isso a gente não sabe se vai impactar, aumentando o risco dessa mulher que tem HTLV e teve uma gestação desenvolver doenças associadas ao vírus. E a gente ainda não sabe ao certo como isso impacta na transmissão vertical. A gente vai falar um pouco mais à frente. Quando a gestante está infectada com HTLV, existem dados conflitantes na literatura sobre o impacto do vírus em relação ao risco de aborto, risco de parto prematuro e risco de baixo peso ao nascer. Então, alguns autores dizem que a infecção por HTLV está, sim, associada ao maior risco desses desfechos da gestação, enquanto outros estudos dizem que não encontraram associação entre infecção por HTLV e aborto, parto prematuro e baixo peso ao nascer. No entanto, esses estudos, eles são realizados, geralmente, um número reduzido de indivíduos, o que pode impactar no resultado. O que não se discute é que a infecção pelo HTLV na gestante vai gerar um impacto importante no psicológico dessa portadora. E não só nela, mas em todo o grupo familiar, pensando que é um vírus transmitido sexualmente e que pode ser transmitido para o bebê. Além disso, é indiscutível a importância da prevenção da transmissão vertical, que a gente vai conversar um pouco agora. Então, a transmissão vertical, ela vai acontecer principalmente através do aleitamento materno. Então, no Japão foi observado, mulheres que amamentavam tinham a taxa de transmissão de 20% dos seus filhos. Aquelas que não amamentavam apresentavam um risco de 2,5%. Então, apesar da transmissão vertical ela acontecer primariamente através do aleitamento materno, a gente sabe que existe ainda um risco de transmissão residual do HTLV, mesmo quando a gestante não amamenta, por volta de 2,5%. Essa transmissão que não ocorre pelo aleitamento, ainda não está claro se ela vai ocorrer durante a gestação ou no momento do parto. Até agora, não existem dados suficientes que comprovem a necessidade de se realizar parto cesariana nas portadoras de HTLV. No entanto, é claro que é necessário o cuidado para evitar o contato do sangue materno com o neonato no momento do parto. E, em relação a isso, em Okinawa, no Japão, eles observaram que a taxa de transmissão do HTLV entre crianças que não tiveram aleitamento materno reduziu bastante do final da década de 80 para o final da década de 90, então de 12,8% para 3%. E eles associam essa redução ao fato deles terem implementado um programa de testagem e educação, principalmente dos obstetras e equipe de saúde, para que evitassem o contato do sangue materno com o neonato durante o parto. Em relação à taxa de transmissão do HTLV de mãe para filho, a gente observa que no Brasil, o estudo do Dr. Arthur Paiva demonstrou que essa taxa de transmissão foi de cerca de 14%, sendo que ela é variável no mundo, podendo chegar a 46%, como foi relatado em um estudo no Japão.
E existem vários fatores que vão aumentar o risco de transmissão do HTLV de mãe para filho. Dentre esses fatores, os mais conhecidos e mais estudados são a duração do aleitamento materno e a carga proviral do HTLV, tanto no sangue da mãe como no leite materno. Outros fatores que a gente já identificou foram fatores genéticos. Se essa gestante ela tem doença associada ao HTLV, ela também tem maior risco de transmissão do vírus. E se essa paciente é co-infectada pelo parasita intestinal, os Strongyloides stercoralis, ela também vai apresentar um risco maior de ter transmissão vertical, além de, como já é sabido, ter maior risco de desenvolver formas clínicas graves associadas à infecção por esse parasita. Bom, em relação ao período de aleitamento materno, a gente sabe, então, se não houver o aleitamento, há um risco de cerca de 2,5%. Se esse aleitamento materno for por um período curto, o risco aumenta quando a gente compara sem o aleitamento, mas ele ainda não é tão elevado quanto quando ocorre o aleitamento materno por um período prolongado. No caso do Brasil, quando há o período de aleitamento prolongado, esse risco chegou a cerca de 24%. E é por conta disso, né, que o próprio Ministério ele contraindica a amamentação em mães vivendo com HTLV. E isso a Angélica, com certeza, vai abordar mais à frente. No entanto, para que a gente possa fazer essa recomendação, né, contraindicando o aleitamento, é importante, né, é essencial que essa gestante soropositiva ela seja identificada. Então, para a testagem da gestante para o HTLV, é recomendado o mesmo algoritmo diagnóstico que é proposto para a população geral. E esse algoritmo, ele consiste em um teste de triagem sorológica, que no Brasil geralmente é o ELISA ou quimiluminescência. Se essa gestante for negativa, ela não está infectada, uma vez que esses testes de triagem, eles apresentam alta sensibilidade. No entanto, é importante destacar que se a gestante for positiva em um teste de triagem, assim como ocorre com a população geral, elas precisam de um teste confirmatório. Esse teste confirmatório pode ser tanto sorológico, que aí seria o Western blot, ou o imunoensaio para que seja feito o teste confirmatório e também que seja feito o acolhimento e a recomendação em relação ao aleitamento. Em relação aos testes de diagnóstico, nós observamos que a eficácia desses testes não é impactada pela gestação. Então, os testes poderiam ser usados nas gestantes sem nenhum problema. E por que é tão importante a gente prevenir a transmissão de mãe para filho? O HTLV, como o professor Augusto falou, ele está associado a diversas doenças, e essas doenças podem acometer também as crianças. Então, a dermatite infecciosa, que é uma alteração cutânea associada à infecção pelo HTLV, que a gente está observando nessas imagens na apresentação, ela é uma alteração clínica que vai acontecer primariamente em crianças. No entanto, mesmo a RAM e a ATL, que são doenças classicamente em adultos, também podem acontecer no paciente pediátrico. No entanto, o impacto da transmissão do HTLV, ele vai ser observado primariamente a longo prazo. Então, como o professor Augusto falou, as doenças associadas ao HTLV, elas têm um período de latência muito grande. Então, a doença ela vai se desenvolver geralmente no paciente adulto.
A ATL, que é a leucemia grave associada ao HTLV, a gente considera o risco de 4% para aqueles portadores de HTLV. No entanto, a gente sabe que essa doença ela é praticamente exclusiva de pacientes que adquiriram a infecção através da transmissão vertical. Então, se a gente ajustar o risco para aqueles portadores que adquiriram a infecção através da transmissão de mãe para filho, o risco de desenvolver ATL chega a 20%. Isso quer dizer que 20% das crianças que são infectadas pela HTLV por transmissão vertical podem desenvolver essa leucemia grave, que tem uma média de sobrevida de 8 meses, além de todas as outras doenças que podem estar associadas com HTLV, que o Dr. Augusto falou, e do impacto na qualidade de vida que ele também comentou. Mas é importante a gente destacar que quando a gente está prevenindo a transmissão vertical, a gente não está prevenindo só a infecção de um único paciente, não é só aquela criança, porque a gente vai bloquear uma cadeia de transmissão desse indivíduo, uma vez que ele vai passar praticamente a vida inteira, ou grande parte da vida, sem um diagnóstico e servindo como fonte de infecção para outras pessoas. Então, de forma resumida, o que é indicado é que as gestantes façam a triagem para HTLV no pré-natal, preferencialmente no primeiro trimestre, mas não é obrigatório, através de ELISA ou quimiluminescência. Se esse resultado for positivo, coletar um novo exame para fazer um teste confirmatório, que seria o Western blot, o imunoensaio em linha e PCR. E se for positivo, essa mulher ela é portadora de HTLV, e aí é recomendado o acolhimento e aconselhamento dessa portadora, uma avaliação clínica detalhada para a identificação de doenças associadas ao HTLV, a testagem dos familiares, que é muito importante, uma vez que o HTLV tem forte agregação familiar, então tem famílias que por gerações o vírus ele fica se transmitindo por transmissão vertical e sexual, então é importante a testagem dos familiares. E importante destacar que não tem tratamento disponível para HTLV. Então, existe tratamento das doenças associadas ao HTLV, mas não tem tratamento para a infecção do HTLV em si. Então, antirretrovirais, infelizmente, não funcionam para reduzir a carga viral e, por consequência, eles não funcionam para reduzir a taxa de transmissão do HTLV de mãe para filha e eles não são recomendados para gestantes. No parto, como eu falei, temos que evitar o contato do sangue materno com o neonato e, no período neonatal, interromper o aleitamento materno, utilizando a cabergolina, fornecer um substituto de leite materno, realizar a testagem da criança. Essa testagem da criança, ela pode seguir o mesmo fluxo diagnóstico se essa criança tiver mais de 18 meses. Se a testagem for feita anterior a 18 meses, é importante lembrar que ela pode ter anticorpos maternos que foram transferidos passivamente, ou então ela pode não ter tido tempo suficiente para fazer a sua própria soroconversão, caso ela seja infectada. E o acompanhamento da mãe soropositiva deve ser realizado por toda a vida. Isso que eu falei aqui não foi inventando nenhuma novidade, né? Ele já faz parte das recomendações, inclusive da própria Febrasgo. Aqui eu deixei o capítulo de HTLV para quem tiver interesse. E ele também faz parte do controle do HTLV no Japão, que é um país que é o modelo mundial de políticas públicas para controle do HTLV. Então, eles começaram a fazer a testagem no pré-natal em 1987 e, a partir de 2010, por conta do sucesso do programa, eles começaram a testar nacionalmente. E em São Paulo, né, foi conseguida a eliminação da transmissão do HIV de mãe para filho, e a gente espera que no futuro próximo possa acontecer o mesmo para o HTLV. Então, queria agradecer, e aqui estão os contatos, né, caso vocês queiram ir visitar o nosso canal, que eu tenho com a doutora Tatiane e a Sônia, sobre o HTLV. Muito obrigada.
Obrigada a você, doutora Carolina. Doutor Augusto, agora passamos a palavra. Doutora Angélica Espinosa Miranda, que vai falar, né? Oi, boa tarde. Vocês conseguem ver a minha tela agora? Sim, doutora, sim, consegui. Isso. Eu queria agradecer o convite de vocês. É super importante assim, estar participando com vocês dessas discussões. O HTLV, essas duas apresentações anteriores já falaram qual é a importância disso e qual é a importância desse agravo também para nós como uma política pública. Eu vim para o Ministério da Saúde em junho de 2019, a convite do nosso diretor, o doutor Gerson, e aí, para minha surpresa, que eu não estava esperando, o HTLV tinha acabado de ser incluído dentro da Coordenação Geral de Vigilância em ST. E isso foi uma proposta do Gerson de fazer essa inclusão, porque um grupo de pesquisadores já vinha cobrando isso do Ministério da Saúde, essa inclusão do HTLV numa pauta específica. E aí, logo que eu cheguei aqui no Ministério, a primeira reunião que eu assim, tive a oportunidade de participar foi uma reunião sobre o HTLV. E aí, o que muito me surpreendeu, porque eu estava meio envergonhada de ir para essa reunião, porque não tinha muita coisa de que o Brasil pudesse falar que fazia pelo HTLV quanto política pública de governo federal. E aí, para minha surpresa, os países representados lá também faziam muito pouco pelo HTLV. Então, a gente viu nessa reunião, foi essa discussão de que ele era um problema de saúde público, mas negligenciado a nível mundial. Até mesmo na própria OMS, ele não era vinculado oficialmente a nenhum departamento. E aí, essa reunião foi em novembro de 2019 e foi uma consulta técnica para revisar o que tinha de dados epidemiológicos e as evidências disponíveis a nível global e que a OMS poderia estar lançando mão para fazer uma discussão mais aprofundada e fazer uma recomendação para os países. Aí foi feita uma revisão sistemática de vários aspectos do HTLV, e aí no final dessa reunião foi isso colocado, que era necessário colocar alguma coisa na página da OMS sobre o HTLV, que ele foi incluído oficialmente no programa da OMS de IST, e a gente na América Latina foi incluído numa reunião que seria feita pela OPAS e que o Brasil seria a sede dela. Isso tudo foi atrasado por conta da pandemia da Covid. Mas aí, na volta dessa reunião, a gente veio se discutindo que era necessário implementar essas ações a nível federal. E a gente já sabia que tem a notificação compulsória do HTLV, isso no estado da Bahia. Esse agravo, essa mudança, essa reorganização, a reestruturação do departamento de HIV/AIDS no departamento de condições crônicas e IST, ele deu mais visibilidade para os outros agravos que não só o HIV, e entre eles o HTLV. E aí, isso na tentativa de estimular essa política pública, a primeira coisa a fazer era dar uma visibilidade ao agravo HTLV. A gente precisava informar sobre o HTLV, porque era muito pouco debatido ainda a nível dos cursos de saúde na universidade e nas unidades de saúde, nos serviços, fora daqueles nichos onde o vírus era estudado. Então, de uma forma geral, quando se voltou, foi incluída na página do Ministério da Saúde, no ABC da Saúde, tem um dos tópicos que é o HTLV. E na página do departamento, isso também tem tanta informação para o profissional de saúde e para o público leigo. E isso nos chamou muita atenção, porque a gente tem recebido várias mensagens, vários e-mails de pessoas procurando saber, querendo informações sobre o HTLV. E aí, nesse mesmo sentido, em parceria aí com o grupo, isso que a Carol participa, a Sandra também, a gente fez 2 webinários, fez um webinar no sentido do webinar
do PCDT de IST, e depois a gente fez um webinar específico sobre o HTLV no Dia Mundial de Luta contra o HTLV. Ele também foi incluído nas campanhas de HIV, de IST, isso tanto no Carnaval, como no 1º de dezembro, como em outubro da sífilis. A gente começou a fazer a campanha menos focada em um agravo específico, mas, em geral, em todos os agravos. E aí, para dar visibilidade àqueles agravos que isso não eram tão visibilizados antes. Foi preparado um suplemento especial na Revista de Epidemiologia e Serviços de Saúde só sobre o PCDT de IST. E aí, um dos artigos desse suplemento é um artigo para falar sobre o HTLV. E no mês de novembro, a gente incluiu um artigo também no boletim da SBS sobre o HTLV. O Ministério da Saúde preparou um fluxograma de mesa com as IST, HIV, AIDS, hepatites virais, e um dos fluxogramas que a gente incluiu foi o de HTLV, para que chegue na atenção primária, que aí nem é mais na Secretaria de Vigilância, que esse fluxograma ele visa dar conhecimento, dar estímulo para pelo menos pensar no agravo do profissional que está na atenção primária. E foi aberto um edital de pesquisa, isso que tiveram 2 projetos financiados de HTLV, porque isso é importante, a gente precisa gerar novos dados sobre HTLV no Brasil. Nos editais desse ano de 2021, o HTLV vai ser um dos temas que vão ser disponibilizado para financiamento de pesquisa. E agora a gente terminou o ano de 2020 com a ideia de ter esse protocolo clínico de diretrizes terapêuticas específica para o HTLV. Porque o que acontece? Para montar essa política pública, a gente estaria até num momento bom, porque tem poucas coisas efetivas. O que a gente tinha antes desse PCDT é um manual clínico de 2013, que está na página, isso disponível até hoje, e antes desse tem um documento mais antigo ainda, da década de 90. Então, assim, a gente precisa de ter um documento específico sobre o HTLV que seja um direcionamento para o gestor. Porque isso é uma coisa importante por conta da nossa tripartite. Porque várias das coisas do PCDT, quem vai ter que arcar com essa despesa são os estados e municípios. Então, foi feito todo esse processo se atrasou um pouco por conta também da pandemia do Covid. A gente queria fazer uma reunião com um grupo de especialistas, isso presencial, mas não foi possível. Então, foi um grande grupo de pesquisadores que assim, trabalhou conosco, eles foram liderados aí pelo Ricardo Israq e pela Carolina, que ajudaram muito nesse processo. E aí, em dezembro, ele ficou pronto e a gente já fez uma apresentação dele na Conitec. E aí agora começa todo o processo do nosso SUS, né? Ele foi apresentado à Conitec em dezembro, porque qual é a diferença do PCDT para um manual clínico? O PCDT é um manual para orientar o gestor. Então, tudo que tiver ali, que for preconizado, que for recomendado, o SUS vai ter que pagar a conta. Então, tem toda uma discussão e negociação a nível de CONAS e CONASEMES que a gente tem que fazer a nível central, mas fazendo essas articulações. E aí foi apresentado isso em dezembro, porque hoje, o que a gente tem isso regulamentado no SUS? Uma reunião que está tendo, eu esqueci agora que eu lembrei. Esse teste de rastreamento para banco de sangue doadores de órgão e o teste confirmatório para leucemia de células T. É o que a gente tem hoje recomendado no SUS. Então, a ideia é antes de ir para apreciação, eles teriam que fazer uma análise de custo-benefício. Então, eles nos solicitou, e aí a gente chamou de novo o comitê de especialistas, que eles queriam que a gente fizesse uma lista de prioridades. O que seriam as prioridades? Para quem que a gente quer ampliar o teste de rastreamento? Para quem que a gente quer o teste confirmatório em relação às complicações do HTLV? Que tipo de exame a gente quer? Qual tipo de medicamento que a gente quer?
Então, a Carolina, o Ricardo, o grupo todo de especialistas está ajudando o Ministério a preparar esse consolidado para mandar para a Conitec, e aí eles vão fazer uma análise de custo-benefício e vão responder para a gente o que eles acham viável ser incluído e o que não é assim, não é viável nesse momento, mas que eles isso consideram a possibilidade de no próximo ano eles fazerem essa discussão novamente. Então, esse é o ponto que está o PCDT agora. Isso vai ser um passo muito grande, porque ele vai dar um bom direcionamento. Uma boa novidade, a gente viu que incorporação são poucas coisas, porque a maioria dos testes e dos medicamentos, eles já estão aprovados no SUS, a gente só tem que pedir a ampliação de uso, porque são novas populações. Então, isso, segundo a comissão de avaliação de PCDT, isso da Conitec, eles falaram que é um processo menos complicado do que se eu tivesse pedindo a aprovação de uma nova tecnologia que ainda não fosse validada pela Anvisa. O que a Carol falou sobre a carbegolina e a fórmula láctea, elas estão incluídas no PCDT de IST e no PCDT de transmissão vertical. Só que isso foi feito uma citação que a gente quis fazer uma pré-chamada, porque atualmente elas só estão aprovadas na Conitec para pacientes com HIV, vivendo com HIV. O que acontece? Que a gente faz essa indicação que se a gestante tiver HTLV, ela também tem acesso à carbegolina e à fórmula láctea. A fórmula láctea tem alguns estados que já fornecem. O estado da Bahia fornece, a Maria Clara comentou comigo que o estado de São Paulo também já fornece a fórmula láctea para pacientes com HTLV, mas isso não está aprovado a nível nacional ainda para gestantes com HTLV. Essa é a nossa ideia de que esse PCDT seja logo aprovado. E isso foi uma sinalização bem positiva da Conitec, que acha que isso, quanto a isso, não terá nenhum problema. Uma outra coisa que está sendo feita é o estudo nacional de prevalência em parturientes, que é um estudo de parturientes antigo de HIV, que ele vai fazer a prevalência nacional de HIV, sífilis, hepatites virais, e na rodada de 2020 a gente incluiu o HTLV. Isso foi um grande passo, a inclusão do HTLV. Esse estudo está sendo financiado pelo PROAD-SUS. Ele já tinha começado a amostragem quando a gente solicitou ao Hospital Esmoís de Vento, que é o coordenador do processo, para que ele incluísse o HTLV. E foi uma sorte que o que acontece? Com a pandemia de Covid, não se conseguiu ir a campo para fazer a coleta desse estudo esse ano. Então, o HTLV foi oficialmente incluído e a gente só está esperando para fazer o trabalho de campo ter um afrouxo nessa pandemia do Covid, que a gente não vai poder fazer isso agora. E qual é a importância da inclusão do HTLV nesse estudo de parturientes? Porque a gente usa esse dado de parturiente como se ele fosse um proxy da população geral. E a gente precisa de saber o tamanho do problema do HTLV no Brasil. A gente tem vários estudos, inquéritos epidemiológicos, estudos de pesquisas regionais, mas a gente não tem um dado nacional. E aí, até numa das reuniões passadas, assim que a gente fez essa discussão do HTLV, foi questionado a importância de incluir o HTLV na lista de notificação nacional, compulsória nacional, porque hoje ele está no do estado da Bahia. E não é uma atribuição do DCCI, então a gente teve uma reunião com o SINAM, com os responsáveis pelo SINAM, e eles pediram que primeiro eles precisam desse dado nacional. Então, assim, quando tiver o resultado desse estudo nacional em parturientes e a gente ter uma visão nacional de qual é a importância do HTLV em cada estado, em cada região, eles abriram a possibilidade de fazer uma indicação que a notificação seja compulsória naquelas regiões onde a prevalência seja mais alta e não incluir na lista de notificação compulsória de uma forma geral. Porque, segundo eles, tem alguns estados que ou não tem dado nenhum, ou eles acham que isso, assim, o fato de não ter dado nenhuma porque não tem nenhum tipo de problema mais grave naquele estado.
Então, a gente precisa desse dado de qual é realmente a realidade nacional do HTLV nos diferentes estados brasileiros, para a gente poder fazer novamente uma solicitação ao Sinan de fazer essa inclusão. Então, em que ponto a gente está agora é dar visibilidade de política pública à causa do HTLV, tanto para o profissional de saúde como para o gestor, para que se fale disso, e para a sociedade civil também, porque é importante que a população saiba da existência do vírus para que ela possa pedir ao profissional de saúde que solicite o teste. E a gente está trabalhando paralelamente com a geração de dados para que a gente possa ver a importância de entrar na lista de notificação do compulsório nacional, se vai ser de uma forma geral ou se ele vai ser isso regional. Agora, a nossa proposta tem sido isso trabalhar, porque aqui o DCCI está na Secretaria de Vigilância em Saúde. E o HTLV é muito mais complexo do que só estar na vigilância. Então, assim, a gente realmente precisa gerar o dado, mas para fazer uma política pública que realmente seja eficaz, que realmente traga bons resultados, a gente tem que fazer essa atenção integral. Então, nós já fizemos algumas reuniões com a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, porque eles são responsáveis pelas complicações do HTLV, então todas as alterações neurológicas, oculares, estão no âmbito da SAIS, e a gente tem tido reuniões com a SAPES, que é a atenção primária, para falar da importância da inclusão do teste de rastreamento na gestação, no pré-natal, no início do pré-natal. Todas as duas secretarias têm estado bem abertas em relação a essa discussão, então, a nível de Ministério da Saúde, temos conversado com essas duas secretarias e também com o DataSUS, para tentar colocar o DataSUS na hora da implementação desses dados. E isso é o quê? Também falar, além das secretarias a nível de Ministério da Saúde, a gente está fazendo uma articulação com o CONAS e CONASEMES, isso no GTVS. Por que é importante falar isso com o CONAS e CONASEMES? Porque todas as ações, ou algumas das ações do PCDT, são relacionadas com eles. Então, assim, tem o teto orçamentário, tem a questão da tripartite, tem a questão do fundo. Como trabalhar essas questões antes de ir para uma votação final na Conitec. Então, a gente está tentando fazer essa gestão, isso compartilhada a nível de Ministério da Saúde, com o CONAS, CONASEMES. A gente está tentando incluir agora, no ano de 2021, de acordo com o que a Conitec nos passar em relação a essa pré-avaliação do PCDT, na hora que esse PCDT for avaliado na comissão da Conitec, a gente vai ter que fazer uma articulação maior com a sociedade civil, com a academia, e também divulgar na consulta pública que as pessoas se manifestem em relação a mostrar a importância de estar incluindo esse agravo e de ter um PCDT de HTLV. Porque o que a gente fez nessa gestão compartilhada, porque tem várias portarias, várias recomendações da Conitec, que já inclui o HTLV, só que estão pulverizadas em diversas portarias, e a gente estava querendo, com o PCDT, colocar isso numa pauta única. Essa ação em parceria com os diversos atores, a gente não vai conseguir caminhar se não tiver governo nas diferentes instâncias, se tiver a academia, porque vai ter que ter a produção de dados, a gente precisa de novos estudos, de novas pesquisas, e ter uma pressão da sociedade civil. A gente precisa colocar isso numa pauta única, numa pauta grande, para que ela seja empoderada. E uma forma disso é dar visibilidade dessas ações. Em uma reunião que eu participei também de HTLV, uma coisa que me chamou a atenção foi uma fala da doutora Paula Loureiro, quando ela disse que o HTLV ele foi atropelado pelo HIV. Que o HIV, como veio como o HTLV3, ele teve tanto impacto que o HTLV ficou perdido com o estímulo e toda a mobilização que teve em volta do HIV. E eu acho que o HIV tem que ser um exemplo para nós.
Você vê que teve uma mobilização da sociedade, teve uma mobilização forte e muita coisa foi adquirido por conta dessa mobilização e por conta da visibilidade que se deu. Então, eu fico achando agora que isso no Brasil, a gente está nesse momento de colocar o HTLV na pauta, numa pauta integral, que seja uma gestão compartilhada, que a gente tenha parceria, que a gente trabalhe em conjunto, que dê visibilidade para que a gente possa passar um passo à frente. E isso, assim, a gente dá garantia a vocês, o Dr. Gerson, que é o diretor aqui do DCCI, ele dá toda a carta branca para que a gente faça realmente o HTLV acontecer nessa gestão. E a gente está à disposição para trabalhar em conjunto com vocês com o que for necessário. Eu acho que era isso e a gente está à disposição depois para discussão. Doutora Angélica, quero agradecer a senhora, a doutora Augusto e a doutora Carolina. Antes de passar a fala para a doutora Rossana Francisco é nossa mediadora e matriciadora nesse fórum desde que nós começamos. Doutora Maria Augusta Gibelli também está conosco, também é nossa matriciadora e mediadora. A doutora Rossana representa a parte de obstetrícia e ginecologia e a Ruta de neonatologia. Eu vou fazer uma pergunta da doutora Maria Clara, doutora Angélica, enquanto a senhora fazia a exposição, ela fez a pergunta se vamos fazer discussão conjunta sobre o processo que está em andamento. Eu não escutei bem a pergunta, Rossana. Você pode repetir? Vou ver se eu aumento aqui. Doutora Maria Clara, do CRT, ela perguntou se vocês vão ter a possibilidade de fazer essa discussão conjunta com os outros estados. Foi isso, doutora Maria Clara? Isso mesmo. A gente tem trabalhado de uma forma muito articulada com a Angélica. Queria dar parabéns à apresentação da Angélica e falar da importância da gente fazer essa discussão também de uma forma articulada. Não, com certeza. Isso com certeza, Maria Clara. A ideia é essa, e a ideia passa até pelas coordenações de IST/AIDS pelo centro de referência. Eu acho assim que é uma briga que a gente vai assumir e vai ter que tomar a direção, como foi HIV, sífilis, HTLV, as hepatites, a gente vai colocar tudo nesse bojo, fazer uma discussão e fazer essa frente. Porque é uma briga que a gente já sabe como fazer, né? Então, acho que vamos ter que fazer essa coisa junto com as coordenações estaduais. E nós estamos contando com vocês, porque São Paulo faz um diferencial, né? Vocês já são uma multidão. Obrigada. Agora eu vou passar a palavra, vou fazer 3 perguntas para a doutora Carolina. As 3 têm a ver com a gestação. Vou fazer primeiro da Thaís Buzinaro. Ela pergunta se a testagem for negativa no primeiro trimestre, precisamos repetir em algum outro momento? Vocês recomendam testar todas as gestantes? Pode responder já? Pode. Então, a princípio, né, na proposta inicial do PCDT, por uma questão principalmente de custo, né, a recomendação foi a testagem uma vez da gestante, que seria de preferência no primeiro trimestre, por conta do que eu expliquei, da necessidade de fazer o teste confirmatório, ter o acolhimento da gestante se ela for soropositiva. Então, a indicação foi só uma vez. E a testagem, a recomendação é a testagem no Brasil universal para todas as gestantes. Então, acho que já ficou contemplada a Renata Gadelha e Pedro Cavalcante, confirma, porque eles perguntaram, né? A Renata perguntou se a testagem poderá ser feita no terceiro trimestre e o Pedro havia perguntado se pode fazer, precisa ser feita trimestralmente ou só uma vez na gestação? Só uma vez. Então, a gente até incluiu, né, no trabalho preliminar do PCDT, que caso essa testagem não for feita no primeiro trimestre, ela poderia ser realizada em qualquer momento da gestação, inclusive no momento do parto, né? O importante é que essa gestante ela seja testada realmente.
E agora a última pergunta, doutora. A Renata, não sei o sobrenome dela, ela pergunta se tem países onde o rastreamento é obrigatório no pré-natal. Tem. O programa de testagem nacional ele foi implementado no Japão em 2010, né, mas eles fazem já a testagem no pré-natal em algumas regiões desde a década de 80. Então, pelo sucesso que eles tiveram na redução na prevalência de infecção nessas regiões que já faziam pré-natal na década de 80, a partir de 2010 foi implementado a testagem a nível nacional. Na Guiana Francesa, eles também testam as gestantes. E na Inglaterra está em avaliação, né? Apesar da prevalência na Inglaterra ser baixa em gestante, ela se mostrou custo-efetiva, e então ela está em avaliação aqui também. Obrigada, doutora. Agora eu passo a palavra à doutora Rosana Francisco. Gente, eu queria inicialmente parabenizar vocês pelas apresentações, foram super claras. Acho que são super importantes. A gente aqui, como Hospital das Clínicas, estava numa discussão para a gente começar a fazer a triagem aqui, né? Quando a gente foi... eu não sei o que a gente foi, se a gente foi pego pela pandemia, se a gente levou uma rasteira do Covid, aí a gente não conseguiu dar o andamento, né? Mas eu já tinha conversado um pouco com o pessoal do Emílio Ribas, eu acho que é muito importante que a gente tenha pelo menos esse conhecimento, né, para virar uma política pública, a gente vai precisar mesmo conhecer o que acontece, né, e ver o impacto disso. Então, acho que é importantíssimo que a gente possa ter linhas de pesquisas para poder discutir isso. E aí a gente vai ter que pensar um pouco mais, né, em relação a... Porque quando a gente coloca lá no parto, evitar contato com sangue, né, é uma coisa que é extremamente difícil. Se for numa cesárea, você pode fazer um parto amplificado, mas se não for num parto normal, como é que vai ser? Então, Carolina, assim, tem alguma coisa de dosagem de carga viral, alguma coisa, algum estudo que olha isso, que poderia pensar alguma coisa de via de parto, ou não tem nada? Como é que a gente fica nisso? Não tem nenhum estudo específico que consiga mostrar com um número suficiente de gestante qual seria a carga viral que seria um fator importante para que haja transmissão. O HTLV, como o professor Augusto falou, ele é um vírus que, diferente do HIV, ele não produz muitas partículas virais livres, né? Então, a transmissão ela vai estar mais relacionada com o contato com a célula infectada. Então, é uma transmissão mais difícil do que a infecção pelo HIV. A maioria tem muitos pesquisadores, né, que trabalham com HTLV que acreditam que a cesariana seria o mais indicado para a portadora com HTLV. No entanto, infelizmente, a gente não tem nenhum estudo que comprove. A gente sabe que o parto cesariana, quando a gente compara com o parto normal, também tem muitas desvantagens, né? Então, acho que, infelizmente, a gente não tem um corte, mas, de forma geral, a gente considera que quando a carga proviral ela é maior do que 1%, é uma carga viral já considerada elevada, né? Mas a gente não tem nenhum estudo que mostre qual carga viral que seria indicada para a gente fazer um corte, né? Aqui na coorte de pacientes do Centro de Referência da Inglaterra, é realizado o parto normal, tomando esse cuidado. No entanto, em relação às gestantes, é recomendada a interrupção do aleitamento materno e é verificada, inclusive, em alguns poucos casos, onde a gestante queria manter o aleitamento ou até o momento de saber o resultado do teste, foi verificada a carga proviral no leite materno e no sangue. E aí isso ajuda a paciente a tomar uma decisão informada. Lembrando que também é um direito do bebê, né, de ser prevenido contra a transmissão vertical. Não é só o que a gestante acha, né? É um direito da criança também. A outra pergunta já foi respondida aqui, né? Que eu ia perguntar se na coorte de São Paulo, do Emílio Ribas, tem bastante mulher em idade fértil, porque eu acho que
é óbvio que para a gente começar um trabalho, a gente tem que pensar qual é a prevalência que a gente tem em gestantes, mas depois também seria interessante que a gente pudesse ter essa avaliação antes para poder fazer numa consulta periconcepcional, né, pré-concepcional, teria muito mais importância para a gente já poder orientar essa mulher quanto aos riscos. Tem um trabalho que foi realizado no Brasil, onde as gestantes que eram soropositivas, elas fizeram cesariana, e não houve nenhum caso de transmissão, elas tiveram interrupção do aleitamento, e nenhuma mulher teve transmissão vertical. E os autores correlacionaram isso ao fato deles terem feito parto cesariana, mas o número era pequeno, então a gente não consegue ter uma conclusão firme, né? Mas acho que eles estão falando o que estão fazendo em São Paulo, né? No chat. É importante, né? Porque uma população, como a Angélica falou, acho que quase 1/5 das gestantes do Brasil vai estar em São Paulo, né? Então, acho que esse dado é muito importante para a gente conhecer. Não, com certeza. Parabenizar vocês. Não sei se a Guta quer fazer algum comentário. Se tiver, a gente manda sim, tá? Se tiver gestante positiva, a gente manda. Na verdade, eu não sei quem é. Um comentário a fazer que só como realmente assim, é uma coisa que entre a população, todo mundo entende quando a gente fala para uma mãe HIV que ela não pode amamentar, né? E realmente, quando a gente faz o diagnóstico do Guta, te fechei sem querer, perdão. Eu estava fechando outra pessoa, perdão. Guta, conseguiu abrir? Pronto, desculpa. Consegui abrir. Na verdade, o que eu ia ponderar só é que a gente tem quando a gente tem o HIV, que é uma doença que as mães já conhecem, ouviram, elas entendem e tudo bem em relação a não amamentar, né? Em relação ao HTLV, a gente viu uma situação um pouquinho diferente, né? Que como é uma doença menos conhecida, é muito importante que a gente tenha toda essa consciência do risco de transmissão que existe para orientar essas mães que elas não podem amamentar. É só no sentido de reforçar as orientações todas dadas mesmo, né? Mas a apresentação foi excelente, foi muito bacana, aprendi muita coisa e só queria reforçar isso. Obrigada. Eu acho que é importante essa colocação. Até teve um estudo bem recente no Brasil que mostra que o estigma relacionado ao HTLV também vai impactar no segmento à recomendação médica. Então, quanto mais a gente fala do HTLV, quanto mais a gente diminui esse estigma e até o autoestigma, isso também contribui para que a gestante ela siga o aconselhamento médico. Então, acho que vai da educação do médico, né, que ele tem que conhecer o HTLV, ele tem que entender a importância de inibir o aleitamento, e uma vez que ele recomende a inibição do aleitamento, a gestante, não só ela, mas todo o núcleo social dela tem que entender a importância também dessa recomendação. Débora Coelho está perguntando para qual serviço poderemos encaminhar a gestante com HTLV. De onde você é, Débora? A resposta veio imediatamente para Emílio Ribas. Nós gostaríamos de saber do município de São Paulo, então a resposta já veio. Pessoal, como nosso fórum, nós temos um tempo, né, das 14 às 15, óbvio que um tema dessa importância, nós não poderíamos que o horário fosse exato. Só para dizer, doutora Augusto, doutora Carolina e doutora Angélica, nós tivemos presentes aqui o estado de São Paulo todo, os profissionais, eles fazem parte de todos os níveis do cuidado, né? Um cuidado transversal, então nós temos não só profissionais de saúde, mas nós temos articuladores de humanização, nós temos articuladores da atenção primária, temos pessoal do DRS, a equipe toda do Comitê Estadual e do Grupo de Enfrentamento à Morte Materna Infantil, a qual a doutora Maria Clara compõe com a sua equipe.
A doutora Silvana Quintana, que é do HC de Ribeirão, está conosco. Nós temos vários profissionais médicos aqui conosco também, que eu não vou conseguir citar o nome de todos. Agradecer a Muna Zen, que fez a articulação para que esse encontro fosse possível hoje. Sem ela, nós não teríamos essa brilhante apresentação. Tivemos conosco os estados do Pará, Rio de Janeiro, Pernambuco e Rio Grande do Norte, prestigiando. E quero agradecer, em nome da Secretaria Estadual de Saúde, a disponibilidade de vocês e convidá-los sempre que quiserem estar presente conosco, que a gente possa fazer alinhamento, que a gente possa levar informação e que a gente possa qualificar cada vez mais a assistência para as nossas usuárias do SUS. Não sei se alguém tem mais alguma consideração a fazer. Eu vi que o doutor Pedro Chiesi, doutor Pedro, abriu a câmera. Não sei se o senhor quer fazer alguma consideração. Eu queria fazer uma breve consideração bem rapidinha, Maria Clara, aqui da Secretaria também, do Programa Estadual de DST-AIDS. Queria dizer que aqui a gente já tem algum tempo a questão da fórmula láctea infantil sendo disponibilizada para as mulheres HTLV. Isso depois da gente ter várias reuniões com Augusto, com todo o grupo, e que talvez isso não seja da informação de todos, Adriana. Talvez a gente pudesse, juntas aí nesse processo, informar a todos como isso tem se dado, né? Porque eu acho que talvez a gente precise melhorar essa informação também, né? Queria também dizer que aqui a gente tem um grupo que tem trabalhado de uma forma tão articulada com as questões das transmissões verticais, que eu acho que a gente precisa necessariamente trabalhar melhor também com as questões de HTLV, e a gente se coloca, né, Adriana, que eu sei que estamos juntas em vários desses processos, e a gente continua aqui juntos, contando com toda a equipe, com o Guto, com toda a equipe, me permita chamar assim, com todo o grupo do Emílio Ribas, para que a gente dê aí prosseguimento ao nosso trabalho. Eu acho que falta o investimento também da nossa parte, e a gente vai rever esse processo aqui dentro também. Pode deixar que a gente, juntos, a gente vai dar conta de encaminhar melhor essa questão. Mas fórmula láctea infantil, acho que há vários anos a gente tem já essa recomendação e a gente tem esse fornecimento, mas eu acredito que isso pode ser melhor informado a todos, né, Guto? Eu acho que a gente pode trabalhar melhor, sim. Doutora Maria Clara, a gente pode alinhar, sim, você conosco, junto com a doutora Guta, trazemos isso numa agenda para a gente apresentar de extrema importância, que a gente possa dar continuidade para o que foi disparado hoje, já prevendo as coisas boas que vêm aí em relação ao manejo do HTLV. Quero agradecer mais uma vez, doutor Augusto, doutora Carol e doutora Angélica. Olha só, eu já chamando a doutora Carolina Rosada de Carol. Adriana, deixa eu só falar uma última coisinha. Claro. Só um minuto, reforçar isso que a Clara falou, que realmente a gente já tem... você viu que o Exército responde no instante, né? A Tati está aí atrás, já respondendo antes que a gente responda. Podem encaminhar os pacientes, a gente tem um grupo bem estruturado no Instituto, a gente tem assimilado todas as pacientes e as crianças, né, dentro da nossa corte, e a Clara tem dado esse suporte, já faz um bom tempo. Então, de forma, mesmo não tendo essa estrutura tradicionalmente montada, a gente tem feito isso no Instituto, e a pergunta que a Tati respondeu, podem encaminhar os pacientes, podem encaminhar as gestantes, e bem como outros pacientes, crianças. A gente está com essa estrutura montada no melhoria laboratorial e assistencial e de pesquisa, inclusive os partos, a gente tem uma combinação com outro hospital que tem feito para a gente tem feito esse estudo na questão da transmissão, tem como o acompanhamento desses pacientes. E a Clara tem feito isso, então está aberto para isso e podem encaminhar, estamos à disposição. Muito obrigado. Prazer, obrigado, Carolina, obrigado, Angélica, obrigado, Adriana, obrigado, Clara, obrigado, Muna. Obrigada a vocês pelo convite. Prazer estar aqui falando com vocês. Obrigada. Obrigada a todos. Boa tarde. Gente, terça-feira estaremos aqui novamente às 2h, né, doutora Rossana, doutora Guta. Doutora Rossana,
Você foi muito bem substituída, a aula foi um sucesso, né? Foi maravilhosa. A Cris está aqui, ó. É por isso que eu estou falando. A aula dela foi maravilhosa, ela foi convidada para mais uma aula e já está no nosso canal. Doutor Augusto, vou providenciar que a aula seja colocada ainda hoje no canal, encaminho para vocês assim que ela estiver convertida, para que vocês possam disponibilizar para quem vocês quiserem. Muito obrigada, gratidão a todos, uma boa tarde. Ele está assim, ó. Tchau, gente. Ele é assim. Obrigada a todos, obrigada, doutora Rosana. Nós, pela rede, vamos levar esse tema ao Brasil afora e vamos criar um grupo de trabalho para isso, doutora Rosana. Muito bom, muito importante mesmo, Mona. Um abraço. Obrigada, doutor Augusto. Obrigada, gente. Tchau.